Vamos lá, direto ao assunto. Primeira coisa que você precisa saber sobre coronavírus. Tudo que você vai escutar na internet, na televisão, aqui, são baseados em estudos experimentais, estudos observacionais, porque ainda é uma coisa muito nova para a medicina. Então ninguém tem certeza de nada, ok? Essa foto que eu postei ela é importantíssima. Você não pode ficar na ignorância e nem no alarde. Você já vai entender que os dois podem te matar. Então você tem que ter um bom senso. Você tem que entender um pouco e ter um bom senso. Como diria meu avô, a ignorância é a doença que mais mata no mundo. É a facilidade de contaminação e a rapidez com que isso acontece. Então isso é exponencial. Um contamina três, três contaminam nove, e vocês vão ver um vídeo aqui que vai explicar completamente isso. Você vai entender como é que isso funciona. O contato através do vírus e mucosa te contamina. Então esse vírus ele pode ficar nos objetos, ele pode ficar numa porta, numa maçaneta, em qualquer lugar que você tenha contato, colocou na boca, no nariz, no olho, você vai adquirir o vírus. Só que tem uma outra forma de contaminação que é vias aéreas. Esse problema é o que está levando a muitos médicos terem uma carga viral alta, que pode levar ao agravamento. Por quê? Porque o vírus fica no ar e o médico fica em constante contato com aquele vírus. Aumenta a carga do vírus no organismo e pode levar ao agravamento. Inicialmente, elas são todas amarelas, tá? São as pessoas, digamos, que não tiveram contato com o vírus ainda. E eu coloco ali no início da simulação uma bolinha vermelha. Essa pessoa tem o vírus. E aqui, para efeito dessa simulação, a gente faz de conta que esse vírus é muito pior que o Covid-19, que basta uma bolinha encostar na outra, que a pessoa que encostou pega o vírus, tá? Então a gente olha como isso se espalha. Embaixo a gente vai fazendo um gráfico. O gráfico mostra a quantidade de casos acumulados de pessoas que contraíram o vírus. E isso cresce muito rápido no início, mas quando se atinge assim uma boa parte da população, outros ou já contraíram o vírus ou já desenvolveram anticorpos. As bolinhas verdes representam as pessoas que já se curaram, né? Alguns poucos morrem, né? Que eu botei uma bolinha preta daí para representar. E a gente vê então como esse vírus se espalha rápido e no mesmo momento, se tu olhar o pico assim, quase toda a população contraiu o vírus, que seria o caso que a gente quer evitar, né? Que a gente não consegue daí hospitalizar as pessoas. Nessa segunda simulação, o que eu tenho é o que eu chamo de uma distância social de 50%, tá? A ideia aqui para simular essa distância social é só botar metade das bolinhas paradas. Então, metade das bolinhas elas continuam se mexendo como antes, mas a outra metade elas não se mexem. São pessoas que estão, digamos, em casa, que estão evitando contato com outros, etc. Recebem visitas, digamos assim, porque outras bolinhas podem vir lá, encostar nelas e passar o vírus, mas de certa forma estão evitando interagir com outros, né? E a gente vê o efeito que já tem na curva, né? Precisa menos, digamos, leitos, menos recursos no sistema de saúde para atender as pessoas se a gente fizer isso, se a gente tiver esse distanciamento social, né? Num caso mais assim eficiente, supondo que 80% das pessoas evitam interação, a gente tem um caso bem mais próximo do ideal, onde o vírus é eliminado sem que boa parte das pessoas sequer tenham contato com ele. Não é ficar neurótico, se prender em casa e nunca mais sair, mas se todo mundo colabora um pouco, evitando sair desnecessariamente, né, se cuidando, lavando as mãos, evitando contato, né, uns com os outros. Se a gente fizer isso, a gente consegue que essas pessoas que estão com fatores de risco, como os idosos, né, as pessoas que têm doenças crônicas e autoimunes, possam ter acesso ao tratamento que elas precisam, né, quando elas ficarem doentes. Então estão aí os gráficos para comparar, né? 0%, onde todos estavam interagindo, 50% quando a gente tinha ali metade das pessoas paradas, e 80%, onde a gente tinha 80% das pessoas. Então nós acabamos de falar das duas coisas mais importantes, a contaminação fácil e rápida e o agravamento da doença, porque senão ela pode passar como uma gripe, você às vezes nem vai perceber, vai passar sintomático. Então, olha só, quando você tem uma suspeita, você está lá com uma gripezinha, uma coriza, você não é grupo de risco, você já vai saber o que é um grupo de risco, e você procura saber se você tem a doença, vai fazer um teste na unidade de saúde, em qualquer unidade de saúde, particular ou pública, é aí que você vai ser contaminado, porque todo mundo que tem suspeita passou por lá. E aí você vai adquirir, você não tinha e agora você tem, e você aumenta a contaminação e aumenta todo o problema.
são grupos de riscos? Idosos, coloca isso na sua cabeça, idosos, ok? Acima de 60 anos no Brasil, com comorbidades, principalmente doença cardiovascular, doenças pulmonares, doenças respiratórias. Parece que a relação com a doença de hipertensão alta é só em relação aos medicamentos. Então, medicamentos como enalapril, captopril, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles devem ser evitados ou trocados, substituídos por outros. Parece que o problema está na medicação que potencializa o efeito do vírus. Crianças não estão dentro de fatores de risco para mortalidade, ok? Nem com comorbidades. Talvez adultos jovens, adultos abaixo de 60 anos, mais de 40 anos, com imunidade baixa, talvez por doenças ou até às vezes por imunidade baixa por problema químico, drogas, estilo de vida, que tenham outras comorbidades, talvez possam entrar para um grupo de risco menor sempre do que idosos. Então vamos lá, os dois problemas que vão levar ao grande problema, que é o aumento da mortalidade. Transmissão rápida e fácil do vírus e alarde. Alarde. Se você não é grupo de risco e você vai lá fazer exame para uma doença que não tem tratamento, não adianta você saber se você está com ela ou não, você tem que se isolar em casa e esperar passar. Isso vai aumentar exponencialmente, igual eu falei. Só que aí é o grande problema. Se tem mais pacientes infectados, tem mais pacientes graves. Isso é proporcional. Se tem mais pacientes graves, os pacientes graves precisam ser intubados, precisam de ventilação mecânica, um aparelho que vai fazer a ventilação para o cara. Ele fica respirando através de um aparelho. Só que existe uma capacidade da unidade de saúde, do sistema público brasileiro e privado, não é só do sistema público, é de toda a capacidade. Existe um número X de respiradores no Brasil. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, e todo mundo, e grande parte desse todo mundo precisar de ser entubado, não vai ter respirador para todo mundo. Ou seja, conta simples e fácil. Tem 10 mil pessoas infectadas, tem 3 mil pessoas graves. Se só tem 2 mil aparelhos de respiradores, 1.000 pessoas já vão morrer. E um outro detalhe importante, essa pessoa que vai ficar entubada, se ela não tem comorbidades, provavelmente ela vai sobreviver. Só que ela vai ficar 14 a 20 dias lá em intubação em processo de ventilação mecânica usando o aparelho. Diferenças Brasil, Itália, Estados Unidos, China. Eu acho que nós temos algumas vantagens. Primeira, o surto ainda nem chegou no Brasil, está chegando. Então a gente vai usar a experiência dos outros países e esse é o grande ponto. O nosso ministro da Saúde é excelente e ele já está tomando as medidas necessárias para combater. Qual que é a medida? Vocês já viram no vídeo, isolamento. Então todo mundo que puder trabalhar em casa, ficar em casa, não sair, não é hora de ir em cinema, não é hora de ir em reunião, não é hora de ir em lugar nenhum. Tem que fazer isso, tem que evitar. Não existe mais reuniões com muitas pessoas, não existe mais uma empresa funcionando com muitas pessoas, tem que realmente haver esse isolamento. Mas tem outros pontos positivos. O Brasil faz calor demais e vírus sobrevive melhor ou se transmite melhor em ambiente frio. E lá está fazendo frio, aqui é calor. Isso é um ponto positivo. Outros pontos positivos. O número de idosos, a mortalidade provavelmente vai ser menor porque nós temos muito menos idosos. Então lá morreu-se muita gente porque a população é muito mais idosa que no Brasil. As conglomerações, os aglomerados de pessoas, são países menores, países com conglomerados de pessoas. A China é o país mais populoso do mundo e isso facilita demais a contaminação entre um e outro, exponencial. A frase mais importante é essa. A mortalidade é relativa, ou seja, se a gente conseguir o isolamento e os casos forem aumentando progressivamente aos poucos e não exponencial, o Sistema Único de Saúde e o sistema privado dão conta de atender todos os casos graves, vai ter respirador para todo mundo e a mortalidade vai ser baixa. Agora, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, porque não houve isolamento, não conseguiu se controlar, o crescimento foi exponencial,
aí os aparelhos de respiradores serão insuficientes e a mortalidade vai ser infinitamente maior. Então esse é o ponto. Eu sou otimista com conscientização sem alarde, ok? Dentro do meu otimismo, aqui vai passar mais brando, para mim, minha interpretação vai passar mais brando pelos fatores que eu falei, das diferenças com os outros países. Há um ponto importante que eu não comentei. Estados Unidos teve agravamentos importantes porque lá Advil e ibuprofeno é muito usado, é usado para tudo, cólica, dor de cabeça, tudo, e parece que tem um agravamento do vírus com o uso do ibuprofeno. Então não use ibuprofeno, ok? Para quem está esperançoso com vacina, esquece vacina. Vacina tem que ser testada em humano. Para chegar à população geral vai no mínimo 1 ano, muito provavelmente mais, ou seja, o surto já passou. Mas há uma esperança. Medicamento, como houve no H1N1. Medicamento que ajuda a combater o processo de doença, ameniza os efeitos graves da doença. E já se tem estudos no Japão com um medicamento que ainda não chegou, que ainda não vai chegar, mas que pode ser uma solução de chegar mais rápido e a gente não depender da vacina, porque a vacina é para depois do surto. Ponto mais importante em relação a essa doença: não procure unidade de saúde se você não tiver febre, tosse que não passa e se for de grupo de risco. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça: não adianta você fazer o exame e saber se você tem ou não tem coronavírus. O tratamento é o mesmo, é ficar em casa em isolamento e esperar passar. Os únicos que podem ter agravamento são aqueles grupos de risco, e se você tiver com sintomas que não passam, você deve procurar o atendimento. Conclusão final: o que você pode fazer? 1. Isolamento. Se isolar de tudo e de todos pelo máximo tempo possível até passar o surto. Esse é o ponto. 2. Manter sua imunidade boa e a imunidade dos seus parentes boas. Nesse ponto entra essa medicina que eu trabalho também, que é a medicina voltada para a saúde preventiva. Entra a questão de imunidade. Manter vitamina D alta, tá? Existem coisas, fitoterápicos, ashwagandha, equinácea, que podem ajudar com a questão da imunidade. Vitamina C também tem bastante trabalho falando sobre combate de vírus usando doses de vitamina C, glutationa e outros aí. São coisas para ajudar, óbvio que não vai resolver nada, mas você manter sua imunidade boa, você pode passar por esse vírus como se fosse uma gripe, com sintomas de coriza ou até assintomático, que é o que acontece com a maioria das crianças. Passa assintomática ou com sintomas de uma gripe. Isso que é o ponto. Então a gente tem que trabalhar todos esses pontos. O que puder fazer, ótimo. E tem um outro ponto importante, que é a questão de estresse. Trabalha a tua cabeça, porque estresse baixa a imunidade. Dentro daquele processo que tem um vídeo que eu explico sobre fadiga adrenal. Quando você fica fazendo picos de estresse, de ansiedade, logo na sequência sua imunidade cai durante 6 horas. Para cada pico de estresse e ansiedade, a imunidade cai durante 6 horas. Então tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar o físico. A mente, medite. É um grande ponto para você controlar o estresse e a ansiedade. A questão da atividade física, atividades físicas extenuantes baixam a imunidade. Então não é a hora de atividade física extenuante, mas é hora sim de uma atividade física de leve a moderada, em lugares arejados, sem conglomerados, porque isso ajuda a aumentar a imunidade. Então há um paradoxo. Atividade mais, baixa a imunidade. Atividade certa, correta, aumenta a imunidade. Musculação, aeróbicos que sejam, mas sem alta intensidade. Então acho que o recado foi dado, é isso que eu queria passar a todos, é um resumo. Eu tenho 6 grupos médicos, com médicos do Brasil inteiro, com médicos especialistas em todas as áreas, recebi tudo o que tinha para receber, li tudo o que tinha para ler, que eu achei importante, filtrei, obviamente que tem as minhas interpretações particulares e a maneira como eu vejo é essa. Então acho que pode agregar e a gente conseguir controlar isso no prazo mínimo possível, porque vai vir também uma crise econômica posterior a isso. As pessoas vão ter que deixar de trabalhar e o processo vai ser complicado depois de recuperação. Então, conscientização sem alarde. Ponto. Obrigado a todos, fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida, hoje e sempre. Amém.
Faltou uma última coisa que eu não posso deixar de falar: sono, qualidade de sono. Sono é importantíssimo para toda a recuperação do corpo, tanto físico como mental, e isso está relacionado à imunidade. Duas coisas importantes, para não falar que eu prescrevi alguma coisa para alguém ou que eu estou falando que tem solução milagrosa. Melatonina. Só procure ler sobre melatonina. Leia trabalhos científicos comparando com remédio para dormir. E um negócio que chama LDN, naltrexone em baixa dose. Leia sobre isso. Isso está relacionado à imunidade, está relacionado a doenças autoimunes. Importantíssimo. Pode ajudar demais nesse momento que nós estamos passando. Melatonina e LDN, naltrexone em baixa dose. Abraços.